Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 545. Alguns dias depois. Ji-Hoon Min. Kim Ji-Hoon, que estava jogando um jogo de celular enquanto descansava na cama, ergueu os olhos ao ouvir a ligação de Mia. Estou saindo hoje. Um novo elfo virá para protegê-lo. Por quê? Estou confortável com você, Mia. Embora os elfos tenham sido enviados como secretários e guardas. Do ponto de vista de um meio-elfo, era honestamente semelhante a ter um superior monitorando-os de perto 24 horas por dia. Pelo menos do ponto de vista de Kim Ji-Hoon, ele se acostumou com Mia nos últimos dias. As ordens vieram do governo colonial. Todos os meio-elfos homens, não apenas você, terão guardas. Elfos enviados do quartel-general. Então não sou só eu, mas todos os outros meio-elfos também. Sim, e essas crianças podem ser um pouco inflexíveis. Peço sua compreensão antecipadamente. Entendo, bem, é uma pena de qualquer maneira. Inflexível, ela disse. Que tipo de elfo seria esse? Então haverá um intervalo de algumas horas depois que eu retornar, então tome cuidado durante esse período. Bem, estou apenas em casa ou na guilda. Que perigo poderia haver? Isso é verdade. Ao contrário de outros meio-elfos do sexo masculino, Kim Ji-Hoon era essencialmente uma pessoa caseira. Especialmente porque a guilda da Egg, o único lugar onde ele trabalhava, era dentro do prédio do Palácio da Espada. Ele nem tinha saído do prédio nos últimos dias. Bem, então, Ji-Hoon Min, espero que tenhamos a chance de nos encontrar novamente. Sim, obrigado pelo seu trabalho duro. Mia baixou levemente a cabeça, abriu um portal e desapareceu. Isso significa que o monitoramento próximo do governador acabou? Ela ainda ficou por 3 dias. No entanto. Bem, ela provavelmente deixou alguma magia de vigilância ativa. Mas esse tipo de coisa é fácil de distorcer. Acontece que ele não tocou na elfa Mia porque ela era a governadora. A magia que ela lançou poderia ser facilmente distorcida. Foto. Enquanto Seong Ji-Han estalava os dedos uma vez. A chama sagrada distorce a magia de vigilância. Um stat red é consumido. A cena visível através da magia de vigilância foi redesenhada pela chama sagrada. Dessa forma, não importa o que ele fez por dentro. Normalmente mostraria Kim Ji-Hoon apenas sendo um preguiçoso desempregado. Ao sair, seria ajustado automaticamente. Como distorce a magia de vigilância da outra parte, o consumo é baixo. Depois que Seong Ji-Han terminou sua coabitação com o governador colonial assim. Ele deixou o corpo de Kim Ji-Hoon e subiu para a cobertura. Na sala da casa onde ele chegou. Yeon-sea estava sentado no sofá, tocando uma janela do sistema. Tio, acho que o elfo foi embora? Sim, foi irritante. Eu também fiquei surpreso. Eu ia vir, mas havia um elfo. Yeon-sea ponderou ao dizer isso. Mas aquela não parecia comum. Ela fingia ser uma elfa por fora, mas parecia que estava escondendo seu poder. Ela é a governadora colonial. Governador, a governadora não tem nada melhor para fazer? Por que ela estava grudada em você, tio? Aparentemente, a intuição dela entrou em ação porque o despertar de Kim Ji-Hoon coincidiu com o aparecimento do administrador vermelho. O que? A governadora se apegou pessoalmente por esse motivo? Enquanto Yeon-sea ficou pasmo, Sang Ji-Han continuou. Mais vigilância virá, desta vez visando todos os meio-elfos do sexo masculino. Isso é uma obsessão séria. Não poderei ir brincar na casa do tio assim. Eu terei que vir em vez disso. Mas tio, você destruiu muita coisa mesmo com o governador olhando, né? 25? Cerca de 30. Enquanto estava com Mia, ele destruiu 30 árvores do mundo Renki-D. Ele havia quebrado quase 10 por dia. O vermelho já estava perto de 700, em vez disso, o atributo Eternidade absorvido atingiu quase 50. Enquanto atuava como administrador vermelho, Seong Ji-Han estava esmagando a Aliança Mundial das Árvores, começando pelos mais fracos. No entanto, agora, mesmo atingindo o Renki-D rende muito pouco. A eternidade que costumava aumentar em 1 para cada árvore mundial Renki-D absorvida. Agora que chegou aos 50, foi crescendo mais devagar. Foi preciso destruir 2 ou 3 para aumentar em 1. Mas se ele convertesse para vermelho, esse atributo não deveria exceder 700. Agora, destruir árvores mundiais de Renki-D não trouxe muitos benefícios em termos de estatísticas. Claro, terei que continuar invadindo para danificar a Aliança Mundial das Árvores, mas não há uma boa maneira de utilizar isso. Como Seong Ji-Han ficou perdido em pensamentos por um momento. Bip, bip, bip. Um som de alarme veio da janela do sistema de Yeon-sea. Tio, o governo colonial me contatou dizendo que o governador quer me ver. Por que você de repente? Certo, poderia ser por causa disso? Sushi. Yeon-sea virou a tela do sistema que estava olhando para mostrar a Sang Ji-Han. Então dentro dele. A figura do administrador vermelho queimando completamente a legião da Aliança Mundial das Árvores apareceu. Embora a silhueta não estivesse totalmente visível devido ao incêndio. O ser dentro era claramente de tamanho humano. Recentemente,
Foram feitas alegações de que o corpo que o administrador vermelho está usando como host pode ser o do administrador azul. Em relação a isso, gostaríamos de ouvir a estimada opinião do dono da arena, portanto visite o governo colonial. Se você está relutante em vir ao governo colonial, ficaremos felizes em nos encontrar em outro local, se você tiver tempo. Junto com isso, apareceu uma mensagem abaixo vinculando isso ao administrador azul. Isso é muito educado para uma mensagem do governo colonial. Tio, sou de alto escalão no vazio. Eles são apenas governadores coloniais. Verdadeiro. Para começar, o vazio é uma força mais poderosa que a Aliança Mundial das Árvores. E suas posições também são muito diferentes. Portanto, é natural que o governo colonial tome uma atitude humilde. A silhueta do tio apareceu, então acho que deveria ver o rosto deles. Seria estranho se eu não demonstrasse nenhum interesse. Isso é verdade, vá ouvir o que eles têm a dizer, mas não entre no governo colonial. Claro, não há necessidade de entrar no covil do inimigo só porque pertenço ao vazio. Vou apenas alugar um quarto no restaurante lá embaixo. Faça isso. Enquanto Yonsea estava marcando um encontro com o governador, Sang Jihan pensou. Falta algum tempo antes que o próximo elfo chegue, então devo incinerar o laboratório deles durante esse tempo. O laboratório onde Kim Ji-hoon foi convocado. Quando ele cruzou suas coordenadas com os dados que já possuía, combinou com um planeta com uma árvore mundial de classificação B. Quando o governador estava monitorando de lado, ele não podia atacar ali porque tinha que bater e correr rapidamente. Mas agora as coisas eram diferentes. Ei, vou trabalhar. Tudo bem, vou me encontrar com o governador amanhã à noite e alugar o restaurante inteiro. Então venha assistir se tiver tempo, tio. Você não será detectado se esconder sua presença nesse estado, certo? Tudo bem, entendi. Ele deveria ouvir o que eles falariam pessoalmente amanhã. Seong Jihan acenou com a cabeça e então. Vou dar uma olhada no laboratório e depois queimá-lo. Ele abriu um portal e foi direto para lá. Dentro do laboratório. Diretor, não podemos simplesmente cultivar um? Não, espere mais alguns dias. Ah, mas a inspiração é impressionante agora. Sinto que vou criar uma obra-prima hoje. De qualquer maneira, seus experimentos consistem apenas em montar partes de corpos. Não, eu realmente tenho uma ideia incrível. Enquanto o diretor do laboratório e o pesquisador meio-elfo responsável discutiam enquanto olhavam para o cultivador Kim Ji-hoon. Uiô, uiô. Alarmes soaram repentinamente por todo o prédio do laboratório. O que está acontecendo? Diretor, o administrador vermelho está invadindo. O que? O diretor do laboratório pulou da cadeira. Não. O administrador vermelho? Ele tinha ouvido claramente que ultimamente eles estavam apenas invadindo planetas colonizados inferiores. Por que atacar de repente aqui? Sei como eles encontraram esse lugar. Diretor, você inseriu as coordenadas no quadro de avisos da Battle.net antes para manter as pragas afastadas. Lembre-se. Ah, fui o único que fez isso? Todo mundo fez isso. Uma coleção de coordenadas dizendo para não ousar invadir, já que é território da World Tree Alliance. Quando uma constelação invadiu e foi repelida há muito tempo, o diretor adicionou pessoalmente coordenadas para evitar que tais incidentes problemáticos acontecessem novamente. Mas quem teria pensado que isso voltaria para mordê-los assim? Aqueles que nunca imaginaram que Seong Jihan viria aqui no corpo de Kim Ji-hoon. Todos pensaram que este desastre aconteceu porque o diretor registrou as coordenadas. Kekuik, os dados do experimento. Envie um backup dos dados. Sim, o backup. Ah, a conexão foi cortada. O que? Já. Mal essas palavras saíram de sua boca. Uau. Chamas intensas irromperam repentinamente dentro do laboratório. Este é o poder vermelho. O fogo também se espalhou pelo corpo do diretor. Todo o seu corpo instantaneamente se transformou em cinzas. Baque, baque. E através do laboratório em chamas. Sang Jihan entrou. Finalmente algo que vale a pena levar. O que ele estava vendo eram as telas flutuando caoticamente no laboratório. Ele deixou os monitores sozinhos enquanto queimava os pesquisadores para ver se havia algo útil. E ali, coordenadas de outros laboratórios para backup de dados flutuavam em uma lista. Isso inclui vários locais não registrados no quadro de avisos. Como esperado, as coordenadas no quadro de avisos da Battle.net não eram tudo. Seong Jihan reuniu os dados recém-obtidos e examinou as informações nos monitores. Como eram os dados do experimento, ele não conseguia entender exatamente o que significavam, mas... Bem, no final das contas provavelmente é apenas misturar todas as raças da Battle.net para criar quimeras. Não era um material de referência particularmente útil para ele. Ele só precisava obter as coordenadas. Foto. Quando ele estalou os dedos uma vez, todos os monitores pegaram fogo. Antes de queimar tudo, eu deveria passar pelo laboratório meio-elfo. O laboratório meio-elfo que demonstrou uma obsessão anormal por Sang Jihan. Ele estava determinado a eliminar aquele lugar desta vez, não importa o que acontecesse. Mas ele queria analisar o propósito de criar tal coisa antes de queimá-la. Quando ele chegou ao laboratório meio-elfo, queimando tudo ao seu redor. Nada de especial aqui. Uau!
Queimando todas as cabeças alinhadas na entrada, Sang Jihan continuou em frente. Ele não sentiu nada de especial nos corpos exibidos. Seria este apenas um laboratório nascido da obsessão de um elfo maluco? Bem, vamos para o centro. No tubo de ensaio no centro. Definitivamente havia uma quimera Seong Jihan com 3 cabeças e 6 membros. Se mesmo isso não pudesse exercer muito poder, então poderia ser visto apenas como um elfo louco fazendo coisas malucas. Quando ele chegou ao centro assim. Ji Jihan, Quan Kuik, acorde, você tem que me proteger. A pesquisadora elfa que quebrou o tubo de ensaio com as próprias mãos. Estava implorando a quimera Seong Jihan caída no chão. O que ela estava fazendo depois de quebrar sozinha? Me dá arrepios ouvi-la chamá-lo de Jihan. Ele precisava se livrar disso rapidamente. Como Seong Jihan apontou o dedo para o pesquisador. Uau! O corpo do elfo foi envolvido pelas chamas, transformando-se instantaneamente em cinzas. As chamas, controladas por Seong Jihan, não se espalharam para a quimera que ela abraçava. Ele se aproximou da quimera parecida com ele. O GH, eles realmente fizeram algo nojento. Ele agora estava determinado a queimar todos os laboratórios dos elfos, sem exceção. Sang Jihan pensou isso enquanto examinava a quimera. Uma quimera sem nenhum poder particular foi sentida. Ao contrário da ambição do investigador de recriar o administrador azul, esta quimera não conseguia sequer viver adequadamente fora do tubo de ensaio. Provavelmente morreria sozinho se fosse deixado sozinho. Ainda. Não quero deixar rastros, vamos queimá-lo. Seong Jihan apontou o dedo para sua própria quimera. Então, a quimera começou a queimar pelos pés. Esta forma de vida grotesca que estava prestes a ser completamente incinerada rapidamente. Quando o fogo atingiu sua face, ele não queimou imediatamente, mas começou a resistir bastante. Ah! O que foi isso? Ele achou que era inútil, mas poderia resistir ao fogo vermelho assim? Seong Jihan estava interessado nisso. As 3 cabeças parecidas com ele abriram a boca hesitantemente. Eu sou. Oh! Rei!